Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Hoje vamos iniciar mais uma nova série de estudos aqui. Estamos começando o ano agora de 2022 com um novo tema, né? O tema da lição da Escola Sabatina nesse trimestre será Hebreus, mensagem para os últimos dias. Então tá aí para vocês a capinha da lição na tela. Você ainda consegue adquirir essa lição nas livrarias da Casa Publicadora. Você pode também acessar o site que aparece aí na tela. E no site você terá todo o conteúdo também da lição impressa, né, de forma gratuita. Você pode estudar por ali. E inclusive, tem os comentários da lição também no site. Certo? Então, tem tudo aí para você poder participar e aprender um pouco mais sobre esse livro. Interessante que estudamos, né, um tempo aí as alianças, estudamos no trimestre passado o livro de Deuteronômio e agora o livro de Hebreus. E eles estão totalmente interligados, né? A gente vai entender isso aí no decorrer aí do estudo. Vocês vão perceber que para que possamos ter uma compreensão melhor, uma compreensão vívida, né, detalhada, profunda do livro de Hebreus, nós precisamos conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, a Torá. Nós precisamos conhecer esses textos para poder entender as aplicações que o autor de Hebreus faz ali no texto, né, no decorrer do texto, todas as figuras que são evocadas ali e que são tiradas de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, de Números. Então é importantíssimo que você leia, você conheça esses textos, né? Mas se você também não conhecer, se você ainda não conhece, então é tempo, né? Conforme a gente for estudando, você vai procurando lá os textos, as citações que fazem referência, né? Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai encontrar muita coisa, muitas notinhas, né? Aquelas marcações que são colocadas nas Bíblias para você consultar o texto, né, da onde o autor de Hebreus tirou a sua citação. E ali, você lendo o contexto da citação, você vai ter uma compreensão melhor do que o autor de Hebreus está falando. Tá certo? Então, é um livro importantíssimo e a gente vê aqui pelo título, né, da lição que ele é um tema, né, que o assunto que é trazido ali é uma mensagem para os nossos dias. Né? Os últimos dias são os dias em que vivemos. Então é uma mensagem para nós. Ela foi destinada, ela quando foi escrita, foi destinada para um público específico, nós vamos falar já já sobre isso, mas ela é aplicável para toda a dispensação cristã, para todo o tempo em que que começou, né, desde quando começou até o final, até a volta de Jesus, a aplicabilidade do texto de Hebreus é válida e essencial e necessária para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Esse vídeo aqui está sendo gravado já na véspera de fim de ano, então eu quero desejar, né, antes da gente entrar aqui no estudo, eu quero desejar a você que participa aqui do canal, que acompanha o canal, quero desejar a você e a toda a sua família um feliz ano novo. Né? Que Deus abençoe você e toda a sua família, que possamos ter um ano melhor do que tivemos. Né? Foi um ano difícil, né, por conta da pandemia, né? Mais um ano de pandemia. O futuro ele ainda não é muito claro com respeito à pandemia. Parece que estamos saindo da pandemia, mas é possível que ela continue, que ela volte de novo com força, a gente não sabe. A gente não sabe. Na verdade, a gente nunca sabe o futuro, não é mesmo? A gente não tem essa visão clara do que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Por isso que devemos estar firmados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos aponta um futuro lá na frente. Um futuro lá na frente onde poderemos experimentar uma vida de paz eterna, de sossego eterno, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. Então, se o ano de 2022 for bom, graças a Deus. Se não for, graças a Deus também, Deus nos dará força para vencermos as provas, as dificuldades, as lutas que estão aí à nossa frente. E o livro de Hebreus vai te dar muita força, com certeza, vai nos dar força. Então vamos lá, vamos estudar o livro de Hebreus.
Vamos ao primeiro tópico dessa lição aqui, o gênero de Hebreus. O gênero de Hebreus aqui não tem nada a ver com essa discussão que existe hoje sobre questão de gênero, não. Aqui é o gênero literário. Nós estamos falando de gênero literário. Quem é o autor de Hebreus? Quando nós estudamos a lição que foi preparada aqui pela igreja, inclusive o autor, inclusive vou passar para vocês aqui algumas especificações a respeito do autor. O autor da lição, viu, gente? Não é o autor do livro de Hebreus, não. O autor da lição que nós vamos estudar esse trimestre se chama Félix Cortez Valles. Félix Cortez Valles é professor associado de literatura na Andrews University, em Michigan. Concluiu o mestrado em literatura moderna na Universidade Ibero-Americana, no México, com ênfase em teoria literária e hermenêutica. Ele também obteve o título de doutor em filosofia e em religião, com ênfase em estudos da Berit Hadashah, na Andrews University. Publicou mais de 50 artigos e capítulos de livros para editoras acadêmicas e não acadêmicas. Então a gente vê aqui que o camarada que preparou aqui a nossa lição que a gente vai estudar, ele é bem capacitado, né? Ele sabe do que está falando. E uma das coisas que ele declara na sua lição, aqui logo no início dela, é que o autor desse livro aos Hebreus aqui é o apóstolo Paulo. Só que isso aqui não é uma coisa tão simples assim. Embora ele aqui com todo o seu preparo, com toda a sua capacitação, afirme que Paulo é o autor, nós temos outros autores também capacitados com muitos argumentos, muito bem embasados, que declaram que Paulo não é o autor dessa carta aos Hebreus. Então, afinal de contas, quem é o autor? Então, talvez acho que o mais apropriado, seria o mais apropriado, seria dizer o mesmo que Orígenes disse no passado. Orígenes foi um dos pais da igreja, e após estudar ali, analisar muito o livro de Hebreus, o livro na época dele, provavelmente o livro ele era colocado ali próximo à carta aos Romanos. Então já havia um entendimento naquela época de que Paulo seria o autor da carta aos Hebreus. Só que Orígenes, ele pesquisando, ele estudando, ele viu que havia muitas dessemelhanças, havia muitas diferenças de estilo na composição do livro, embora o tema fosse um tema até paulino, mas havia muita diferença. Então, ele fez a seguinte declaração, que é uma declaração muito interessante e cheia de sabedoria. Quem escreveu a carta, na verdade, só Deus sabe. Isso foi citado por Eusébio em História Eclesiástica, e essa frase é atribuída a Orígenes, um dos primeiros pais da igreja. E aí? Orígenes está certo? O autor está certo? Ou aqueles que ensinam que não é Paulo estão certos? Existe uma outra explicação também de que, na verdade, Paulo seria não a pessoa que escreveu, mas o conteúdo da carta ele é paulina, mas o autor, aquele que escreveu, aquele que transcreveu tudo aquilo que Paulo pregou em um sermão, usou o seu próprio estilo, o seu próprio método de explicação, Então ele fez uma elaboração ali em cima daquilo que Paulo escreveu. A verdade, acho que a gente está mais perto, acho que nessa história toda, Orígenes é o mais certo de todos aqui. Só Deus sabe quem escreveu. O que importa aqui é o seguinte, que a carta ela é muito importante, ela traz verdades maravilhosas, e que o autor ele foi uma pessoa de grande proeminência, uma pessoa muito aprofundada ali nas questões que diziam respeito aos cristãos e aos judeus, por conta de tudo que aparece na carta. Outra questão importante, quando ela foi escrita? A gente também não sabe quando ela foi escrita, mas é certo, quase certo, que ela tenha sido escrita antes do ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 o templo foi destruído e os judeus foram, muitos morreram e boa parte foram dispersos pelo mundo. Os cristãos tiveram que sair de Jerusalém, eles saíram um pouco antes, eles lembraram do conselho que Jesus havia dado lá na conversa com os discípulos, quando tivessem
quando eles vissem a aproximação da abominação desoladora, eles deveriam ir embora. E deveriam orar para que a fuga deles não acontecesse no inverno nem no sábado. E eles fugiram, conseguiram fugir. Os cristãos escaparam de toda essa crise. Mas muitos judeus que ficaram sofreram. É possível que muitos judeus cristãos também, né? Os judeus cristãos também faziam parte dos cristãos, mas que não tinham uma compreensão muito aprofundada ali de tudo aquilo que Jesus ensinou, também tenha ficado. Bom, mas aí o que aconteceu com eles a gente não sabe. Deus pode ter protegido eles, como protegeu muitos dos judeus que não acreditaram em Jesus também. Muitos escaparam, muitos fugiram dali, mas sabemos que a destruição foi total. Né? Até hoje, nós temos apenas resquícios dessa antiga construção ali em Jerusalém. Então, o mais provável é que a carta tenha sido escrita antes do ano 70. Mas não muito no início ali do cristianismo, né, das grandes pregações, das grandes viagens de Paulo, por exemplo, né, mas num período ali intermediário. E quanto ao estilo, né, que estilo é esse? Então eu estou falando aqui toda hora em carta, mas é por força de expressão. Né? Quando você analisa a obra toda, ela tem características de carta e ao mesmo tempo não tem. Ela não começa como uma carta, mas ela termina como carta. Mas tem uma frase, tem um versículo que nos dá uma direção do que vem a ser esse tipo de composição literária. É o que se encontra escrito lá em Hebreus 3, 22, onde é dito que tudo isso, todo o conteúdo, tudo que é apresentado ali é uma exortação, é uma palavra de exortação. E quando a gente estuda lá a história de Paulo, né, num episódio da visita de Paulo em Antioquia, da Pisídia, ele foi chamado pelos judeus ali da sinagoga para que trouxesse uma palavra de exortação. E quando ele apresentou a sua palavra de exortação, o que ele apresentou foi um sermão evangelístico ali para todo aquele público, aquelas pessoas que assistiam ali. Então, a palavra de exortação aqui é um sermão. O que a gente entende é o seguinte, que a carta toda essa carta aqui, ela é, na verdade, um sermão, ou o preparo de um sermão, ou a transliteração de um sermão. Né? Lembre que eu disse que muitos defendem que poderia ser, por exemplo, um sermão de Paulo, e que ele foi transcrito por um outro autor que usou seu estilo, as suas formas. Né? Então, a gente encontra ali resquícios muito evidentes de terminologias que Paulo usava, mas construções que não eram do hábito, não eram do costume, né, não estão presentes nas cartas de Paulo. Então, primeiro, o estilo não é uma carta, na verdade, é um sermão, mas ele termina como carta, porque ele foi destinado, né, ele depois de escrito, foi destinado à igreja, foi destinado à leitura em muitos locais. Ele foi usado como literatura para a evangelização, tá certo? Foi como documento para a igreja. Agora nós vamos ao público-alvo. Né? Quem era o público? O público de Hebreus. Quem era esse público? Quem são esses hebreus? O nome hebreus aqui já aparece nos escritos mais antigos, né, como prós-hebraios, né, que significa aos hebreus. Então, o título do documento aqui, da obra, era destinado aos hebreus. Quem são esses hebreus aqui? Quando a gente analisa toda a carta, a gente percebe que, na verdade, não foi. A gente pensa em hebreus, a gente pensa lá, foi destinado aos judeus. Então, o autor preparou um sermão destinado aos hebreus. Mas não, a gente vê durante a leitura que os cristãos são mencionados, cristãos conversos. Então, pode ser tanto judeus conversos, como pagãos que foram conversos. A gente entende que o público aqui é misto, é uma mistura de povos aqui, ou seja, a cristandade geral da época, né, que era composta por judeus convertidos ou por pagãos convertidos ao cristianismo. Então, o objetivo aqui, o alvo, o público-alvo, é tanto um como o outro. Embora o tema pareça ser muito assim de tom hebraico, né, cheio de hebraísmos, a evocação de toda a Torá,
não quer dizer que ele era destinado apenas aos judeus, porque na verdade o conhecimento da Torá ele foi levado aos gentios. Né? Essa ideia de que os gentios abraçaram apenas aquilo que se encontra no Novo Testamento, ela é totalmente equivocada. Os gentios abraçaram a Bíblia toda, tanto o Velho como o Novo Testamento. Os judeus é que tiveram uma dificuldade de abraçar o Novo, mas os pagãos, quando abraçaram a verdade que foi destinada a eles, abraçaram ela como um todo, tá certo? Agora nós vamos a um próximo tópico que é nestes últimos dias. Nós vamos encontrar algo que se repete aqui na leitura de toda a obra, é a ênfase que se dá para a brevidade do tempo. Então eles estão às portas, né? Cristo parece que vai chegar daqui a alguns dias. Né? O autor de Hebreus aqui, ele evoca muito essa questão, ele traz essa questão. Ele apresenta isso como ponto importantíssimo aqui. Então o povo tem que se preparar porque os tempos, né, estão terminando, estão acabando. Só que desde que a carta foi escrita, eles passaram quase 2000 anos já. Mais de 2000 anos. Já se passaram mais de 2000 anos e Cristo ainda não veio. Então que brevidade de tempo é essa? Primeiro a gente tem que entender uma coisa, que o tempo de Deus não é o tempo nosso. Outra coisa que nós devemos entender é que, para os cristãos da época, a promessa da breve volta de Jesus era vívida. Eles esperavam para a sua época mesmo. Inclusive, o próprio Paulo se expressava dessa forma. Ele muda um pouco essa visão quando ele escreve lá aos Tessalonicenses. Porque os Tessalonicenses estavam passando por dificuldades tamanhas, justamente porque estavam esperando um Jesus que viria imediatamente. E Paulo vai explicar assim: olha, não é bem assim. Antes dele vir, tem que acontecer determinadas coisas. Né? Haverá uma apostasia na igreja, surgirá o homem da perdição, que vai perseguir o povo de Deus, vai procurar se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, e vai causar uma desordem geral no mundo cristão. Então, algumas coisas deveriam acontecer. Ainda assim, a expressão brevidade do tempo, né? Ele está às portas, os tempos são chegados, né? Os tempos são findos. Nestes últimos dias, né? Essa expressão é usada lá em Hebreus 1 a 2, né? Quando se fala de Jesus, que falou a nós todos hoje, ele usa a expressão nestes últimos dias. Ele falou conosco nesses últimos dias. Então, estamos vivendo nos últimos dias. Essa era a mentalidade do autor, era a mentalidade de Paulo também, de todos os cristãos da época. E é a nossa mentalidade também, porque nós vivemos nos últimos dias. Agora, esses últimos dias podem durar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, pode durar 200 anos também. Continua sendo últimos dias. O tempo continua sendo breve. Porque para pensar, quanto tempo a gente vive? Quanto tempo nós vivemos aqui? Com muito esforço, alguns chegam a 100. Com muito esforço, né? São poucas pessoas que têm o privilégio de viver tanto tempo assim. Muitos se vão aos 80, vão aos 70. Então a nossa vida ela é curta. Não passa muito de 100. Nos tempos bíblicos, lá no início, né, por exemplo, Abraão viveu muito mais tempo que isso. E antes dele, outros homens viveram muito mais. Mas o tempo de vida foi diminuindo. O próprio Davi ele fala assim: olha, quando se chega aos 70 já é muita coisa. Né? O que passa disso é só canseira e enfado. Então, o tempo de vida do homem é curto. O homem, ao morrer, ele dorme. Ele não vai para nenhuma outra esfera, não vai para nenhum outro canto, nenhum outro, né, um lugar de repouso para sua alma. Não tem nada disso, não. Ele está dormindo. É isso que a Bíblia ensina, ele está dormindo. Quando ele acordar, ele vai acordar vendo Jesus voltar. Ele vai acordar olhando para Jesus nos ares. Então, para ele, foi um instante. Ele dormiu e acordou. Ele dormiu, o mundo era uma coisa. Quando ele acorda, é outra. Então, nós todos estamos vivendo numa brevidade de tempo real. A nossa vida é curta, a nossa vida é os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Então, nós tanto podemos usar essa expressão para, quando fazemos uma análise dos tempos proféticos, que aparecem nos livros apocalípticos,
da Bíblia, como também para fazer essa inferência, né? essa aplicação para a nossa própria vida. A nossa vida ela é breve, ela é efêmera. Nós vivemos muito pouco. Então a volta de Jesus é muito breve. Então é isso. O livro de Hebreus promete muita coisa. Nós vamos aprender muitas coisas. Talvez você já tenha lido o livro, mas pode ter certeza. Se você já aprendeu alguma coisa lendo esse livro, você vai aprender mais ainda agora estudando ele novamente. Certo? A palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia. E nós, cada vez que nós pesquisamos as Escrituras Sagradas, mesmo aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já pesquisamos, numa nova pesquisa nós aprendemos muito mais coisas. Então, aqui no livro de Hebreus, nós vamos ouvir falar de Jesus, de um Jesus que é Deus. Nós vamos ouvir falar sobre a divindade de Deus. O livro já começa apresentando Jesus dessa forma. Nós vamos ver a comparação que o autor faz de Jesus e Moisés, dois grandes líderes, um que guiou o povo no deserto e o outro que guia agora a nós todos nesse deserto espiritual rumo a Canaã, mas não a Canaã da terra, a Canaã celestial. Nós vamos ver falar também de um Jesus sacerdote, sumo sacerdote, não sacerdote segundo a ordem levítica, mas um sacerdote diferente, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai entender também o que isso significa. Você vai poder compreender melhor essa questão. E nós vamos falar muito sobre fé. O livro ele se encerra com uma galeria de heróis da fé. Ele começa falando de fé, ele começa fazendo um apelo para que tenhamos fé. Pela fé nós entremos no santuário celestial, pela fé nós abracemos a justiça de Cristo. E aí no final ele nos mostra uma galeria de heróis, de homens que foram vencedores pela fé. E olha que interessante, esses homens e mulheres que aparecem nessa galeria são homens e mulheres que viveram nos dias do Antigo Testamento. Para que ninguém tenha essa ideia equivocada de que no passado as pessoas se salvavam pelas suas obras. Não, eles se salvavam pela sua fé. E eles alcançaram a promessa pela fé. Nós também, pela fé, poderemos alcançar a promessa que é feita a cada um de nós. Nós poderemos abraçar a aliança e sermos participantes da aliança. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima leitura, um ótimo estudo. Até o próximo vídeo. Tchau.